Daniel, capítulo 6. Nós iremos ler a partir do verso de número 25. Amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 6, a partir do verso de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, rico em misericórdia e graça, nós te louvamos, ó Senhor. Assim como foi cantado, ó Pai, Tu és o nosso Deus, e a Ti, Senhor, recorremos nessa noite, que pela Tua misericórdia Tu possa, Senhor, falar-nos ao coração, Teu Espírito, Senhor, possa iluminar a nossa mente e fazer-nos, ó Senhor, compreender, Senhor, o que está na Tua palavra. Utiliza, Senhor, esse tempo, esse momento, para com os irmãos que estão aqui, Senhor, e também aqueles que estarão assistindo, Senhor, em casa. Nos abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O Deus que livra. Vocês creem, irmãos, que Deus é o Deus do livramento? Deus livra. No capítulo número 6, da qual nós lemos, e eu solicitar aos irmãos que permaneçam com a Bíblia aberta, nós iremos ler todo o capítulo. No capítulo número 6, é o capítulo final da primeira parte do livro do profeta Daniel. É uma passagem bem conhecida, muito estudada e muito lida, que é justamente o que acontece com o profeta que é levado até a cova dos leões. Muitas crianças sabem dessa passagem, já fizeram alguns filmes, desenhos, mas a palavra do Senhor ela sempre se renova. E Deus irá falar ao nosso coração por meio dela nessa noite. A primeira coisa importante que a gente precisa entender é o contexto da qual exatamente essa passagem está. Daniel, ele é um profeta do Senhor, ele se tornou um profeta do Senhor, mas nós não vemos um chamamento profético para ele, assim como foi com os demais profetas do Senhor. Assim como foi com Jeremias, assim como foi também com Ezequiel, com Isaías, onde Deus em um momento chama diretamente ele para anunciar palavras diretas de Deus para o seu povo. Vai acontecer vários fatos na vida de Daniel, mas só no fim é que essa evidência profética da vida de Daniel será manifesta. Daniel, como eu acredito que muitas pessoas já sabem, ele é um judeu da região de Judá, servo do Senhor, que sofreu, junto com o povo do Senhor, o exílio que a Babilônia executou sobre o povo de Judá. Daniel estava entre os exilados que foram para a Babilônia. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, dentro de um cerco de 3 anos, Daniel foi levado dentre tantos nobres, jovens, pessoas importantes, como o rei da época de Judá, foram levados para a região da Babilônia e lá ele residiu praticamente de sua juventude até a sua morte. Ele não volta para
Jerusalém como alguns judeus conseguiram retornar. Daniel morreu na Babilônia, mas a Babilônia não morou no coração de Daniel. Ele, desde sua juventude até o tempo que nós estamos lendo, na sua velhice, Daniel se manteve fiel ao Deus de Israel. Ele não se esqueceu dos ensinos de seus pais. Nós vamos observar que desde o capítulo número 1, pela narrativa do profeta Daniel, tanto ele como 3 companheiros que estão junto com ele nessa empreitada, enfrentam várias tribulações. Pois, como já foi nos falado na devocional, a vida do crente, daquele que crê em Deus, é uma vida de tribulações. Mas como diz o salmista, de todas o Senhor os livra. Para aqueles que temem ao Senhor, de todas essas aflições, o Senhor nos livra. Bendito seja Deus. O Deus que livra das aflições é o Deus de Daniel. No capítulo número 6, Daniel já se encontra já um homem maduro, um senhor, já não mais um jovem, como é falado no início do capítulo 1. Mas no capítulo 6 ele já se encontra como um homem maduro e exatamente nesse capítulo número 6 houve uma transição de poder. Até então, Daniel, junto com os irmãos de Judá, foram conquistados pela Babilônia, pela mão forte do rei Nabucodonosor, e passa-se algumas descendências na liderança do Império Babilônico. E aqui, exatamente no capítulo número 6, é quando ocorre uma transição de poder. Os povos Medo e Persa conquistam a Babilônia e tomam o poder de todo o Império Babilônico, e ainda conquistam mais terras. Nesse período, o Império Persa era o maior império que já tinha acontecido na história da humanidade. Ele ia desde a Ásia Menor, passava por toda a região ali de onde é Israel, ia mais ao leste, próximo da Índia, vinha, passava pela Arábia, chegava no norte da África. Era um império gigantesco, que depois seria conquistado pelos gregos e seria um império ainda maior do que o Império Persa. O Império Persa, que foi um império misto, pois era justamente de 2 povos, dos medos e dos persas. Era um império que ele tinha como estratégia de guerra, ao conquistar as nações, eles permitiam que essas nações pudessem adorar os seus deuses. Eles tinham liberdade religiosa, eles tinham liberdade cultural, eles só deviam a sua obediência ao imperador, no caso, ao conquistador, o rei persa. Nesse contexto, Daniel se encontra no centro de onde era o Império Babilônico, certo? Mas conquistado pelo Império Persa. No capítulo número 6, a partir do verso 1, é nos apresentado um personagem histórico muito importante, que é o rei Dario. Verso 1 diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Como eu já falei, era um império gigantesco, com várias cidades dentro desse império. Uma só pessoa não conseguiria administrar tudo isso. Então, sabiamente, o rei Dario, que a gente já vai ver quem é de fato ele, dividiu dentre todo o seu império 120 homens, semelhante a governadores, era o que são esses sátrapas. E dentre esses homens, nós vamos ver, a partir do verso número 2, que estava Daniel, não como um desses 120, mas Daniel estava superior a esses 120. Em um cargo mais elevado, estavam os presidentes, aqueles que governariam sobre os sátrapas, que estavam só
abaixo de autoridade do imperador. Vejamos o que diz o verso número 2. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Dario, que tem esse nome, ele é um personagem histórico comprovado por muitos teólogos e historiadores, só que vai existir uma discussão de quem de fato é esse Dario, pois na história do povo persa, medo, teve 2 Darios, esse que nós estamos vendo e um outro. Só que vai existir uma confusão de que Dario é esse, do tempo de Daniel, que aconteceu essa circunstância de ser conduzido à cova de leões. Pode ter sido, existem 2 possibilidades. Esse Dario pode ter sido um homem que foi servo do rei Ciro, o grande rei Ciro, o rei libertador, o imperador que é profetizado por Isaías, que libertaria o povo do Senhor da opressão. Poderia ser esse homem que, nos escritos cuneiformes da época, ele se chamava de Gobrias. Era um homem qualquer que tinha tanto esse nome Gobrias como Dario. Era comum, nesse período, pessoas terem mais de um nome, certo? Um nome mais comum, mais popular, e um outro nome como um sobrenome. Existe essa possibilidade de que seja esse subserviente de Ciro, e a outra possibilidade é que Dario seja o segundo nome de Ciro. E o que é que isso tem de importância? Primeiro, irmãos, independente da linha de interpretação que se siga, o que importa para nós é sabermos que esse personagem, ele é verídico. Ele tinha autoridade para fazer o que ele irá fazer nesse capítulo. Ele comissionou 120 homens que estavam submissos a 3 presidentes. Dentre esses 3 presidentes estava Daniel. O que nos chama a atenção é que esse homem, chamado Daniel, servo do Senhor, também no governo do império anterior, do governo do império babilônico, também tinha autoridade. Era um homem que, mesmo sendo reconquistado, se manteve firme no seu cargo. Por que isso, irmãos? Por que será que quando Ciro conquistou a Babilônia, não destruiu a todos aqueles que eram servos da Babilônia? Primeiramente, a gente precisa entender que em uma mudança de governo, vai haver cargos importantes que não podem ser tirados, senão a coisa desanda. Daniel era uma pessoa de nome, de caráter. Nós vamos ver no capítulo número 6 que ele era um homem irrepreensível. Não havia nada que pudesse colocar de qualquer pessoa para com Daniel, de ver nele falha alguma. Então, diante tanto dos babilônicos como dos persas que conquistaram os babilônicos, viam em Daniel capacidade tal para a posição que ele estava. Daniel foi chamado por Deus para que, mesmo servindo a outros povos, pudessem manifestar a glória de Deus na sua vida. Nós também, irmãos, somos convidados por Deus para, naquilo que Ele nos capacitou, evidenciarmos as virtudes de Deus ao mundo. Se Deus lhe concedeu dons, sabedoria para ser qualquer tipo de coisa na face da terra, desde um simples vendedor a um grande presidente, ao governador, pastor, administrador, vendedor, o que for, contador, eletricista, cantor, não importa. Naquilo que Deus lhe concedeu de dom e o que está nas suas mãos, com as pessoas que estão à sua volta, viva a lei do Senhor na sua vida. Independente da circunstância, porque vejamos, irmãos, Daniel tinha perdido tudo. A sua cidade natal foi destruída. Não há relatos que Daniel foi com a sua família. Possivelmente Daniel foi só.
Nem sua família mais ele tinha. Ele chega só numa nação, forasteiro, sofrendo perseguição, e mesmo assim se mantém fiel ao seu Deus. Então o segredo, irmãos, de que possamos ver o livramento do Senhor na nossa vida, não são as posses que temos, nem os cargos que temos. É a vida vivida de forma digna do Deus que você crê. Porque a sua fé vai mostrar quem é o seu Deus. Foi ofertado a Daniel muitas coisas, muitas oportunidades, mas ele se manteve fiel a Deus. E essa sua fidelidade e confiança a Deus foi que o levou até onde ele estava, em um dos presidentes do Império Persa. Seguindo o curso do texto, nós vamos observar que por conta de sua posição e de sua autoridade, homens vão se levantar contra Daniel. Vejamos o que diz o verso de número 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles premeditaram uma forma de destruir Daniel, pois era a intenção do rei colocar Daniel sobre todos, abaixo apenas dele, semelhante como o faraó fez com José. O que é que acontece? Verso número 6. Então, tanto os dois outros presidentes, que estavam no mesmo patamar de Daniel, como os outros sátrapas, foram juntos até o rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Interessante que essa comunicação que houve com o rei é apresentado como se todos esses que governavam o império abaixo do rei estavam concordando com esse pedido. Possivelmente Daniel não concordou. Houve uma mentira aí. Mas é afirmado que todos concordaram. Tanto os presidentes, como os sátrapas, como os governadores, como os conselheiros, como os prefeitos de todo o reino decidiram pedir ao rei que, a partir daquele momento, o rei decretasse na lei dos medos e persas que qualquer homem que se debruçasse ou pedisse a qualquer um Deus, ou a qualquer outro homem, qualquer coisa, esse homem fosse punido dentro de 30 dias. O interessante, irmãos, é esse pedido apenas acontecer dentro de 30 dias. O Império Medo-Persa, que foi o que conquistou a Babilônia, conquistou um povo que era altamente idólatra. De forma alguma esse edito poderia ser colocado de uma forma extensa, pois isso iria destruir o império. Pois toda essa população se debruçava sobre vários e vários deuses. E a religião, nós sabemos que é algo utilizada pelos homens para governar os homens. Durante a história da humanidade, muitos homens utilizaram a religião como governo, como braço de mordaça, para aprisionar a população e a tê-la em suas mãos. Então, apenas em 30 dias eles colocam isso, porque eles sabiam que dentro de 30 dias poderiam pegar Daniel, pois Daniel tinha um costume. Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Daniel, ele tinha uma vida irrepreensível. Não havia nenhuma culpa sobre ele.
nem na lei dos medos e persas, nem muito menos na lei do Deus que ele cria. Verso número 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Irmãos, politicamente, esse pedido não seria nada demais para um povo como o povo persa. Se submeter à vontade do rei era o que todos os súditos deveriam fazer. E veja que esse pedido ele pode suscitar no coração do rei uma sensação de divindade. Nos povos antigos, irmãos, os reis, os imperadores, assim como também os faraós, eles tinham essa ideia de como eles fossem um ser divino, um escolhido de Deus para governar toda aquela população. E eles ouvirem um pedido de que seu próprio povo está pedindo para só solicitar o seu favor, isso pode atrair vanglória para o seu coração. E os presidentes, sátrapas, governadores, prefeitos, governadores e presidentes, eles sabiam muito bem como enganar o coração do rei. Mas Daniel, que além de servir ao rei, servia a Deus, sabia não como agradar ao rei, mas ele sabia como agradar ao seu Deus. Nós observamos, irmãos, nas Escrituras, que todo aquele que viver essa palavra andará em paz com todos. Nós não veremos crentes fiéis que vivam essa palavra e estejam em desarmonia, pois nós vamos observar que quando nós vivemos o que o Senhor Jesus nos ensinou, ainda que nós sejamos confrontados e afligidos, nós agiremos como nosso mestre. Nós daremos a outra face. Nos será tirado, nos será roubado, nos sofreremos o dano, mas a nossa justiça é o Senhor. Não precisaremos tomar justiça, pois Deus é o Deus que livra. Daniel, servo do Senhor, sabe o que está acontecendo contra ele. Verso número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura, que no caso o edito, estava assinado, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. No Salmo de número 55, verso 17 e 18, é dito por Davi o seguinte: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Este salmo pode ter sido a base teológica para Daniel ter vivido o que ele estava vivendo. Uma vida em meio à perseguição, de plena comunhão com o Senhor, para que o Senhor pudesse livrá-lo desses que vinham contra ele. Não quer dizer que esse estilo de vida, de orar 3 vezes por dia, era o que Daniel fazia todos os dias da sua vida. Mas, pelo menos,
nesse período, Daniel se comportou dessa forma. Ele se manteve orando 3 vezes por dia. Mas a questão é, irmãos, será que nós tomamos o exemplo de Daniel e oramos 3 vezes por dia? Ou pelo menos uma vez por dia? Isso pode querer até nos constranger e ficarmos, meu Deus, eu não estou nesse nível de Daniel. O problema, irmãos, não é orar 3, 1, 5, 10. É ter uma vida devocional plena com o Senhor. A igreja ela se mantém apática porque ela não se encontra com seu Deus no seu quarto. Isso, irmãos, é óbvio e notório. Se o poder de Deus é manifestado em meio ao seu povo, para com aqueles que oram e vivem piedosamente, olhem para a nossa igreja. Olhe para a sua vida. E veja se a sua vida devocional, de fato, reluz o Deus que você crê. Veja, pense agora. Quantas vezes nós nos debruçamos para ler as suas escrituras, para orarmos não apenas por nós, mas pelos irmãos. Essa semana nós estávamos estudando na segunda-feira a primeira carta de João. No final da sua carta, no capítulo número 5, João vai incitar os irmãos a orarem pelos outros. E o motivo da oração é que, se nós vermos um de nossos irmãos que pecou não para a morte, que nós venhamos orar a Deus e Deus dar vida ao irmão. Muitas vezes o motivo da nossa oração é as nossas necessidades. É o que eu preciso, é o que eu careço. Só que, irmãos, no contexto de igreja, nós precisamos dar. Nós precisamos ir a Deus em prol do nosso irmão. Doar a sua vida. Mas nós queremos é receber. Nós queremos que Deus abençoe a minha família, abençoe o meu trabalho, abençoe as minhas finanças. Mas nós vamos ver na própria vida de Daniel, em capítulos mais à frente, que ele se coloca como intercessor do seu povo, pedindo a Deus que no tempo oportuno que estava próximo de Deus restaurar a volta do seu povo a Jerusalém, que Deus perdoasse o seu povo, que Deus livrasse o seu povo e levasse o seu povo para Jerusalém. Muito mais, irmãos, do que se colocar no seu quarto para orar por bens, nós precisamos ir até Deus para conhecê-lo, para desfrutar dele, para saborear a sua voz. Muito mais, irmãos, do que pedir algo, é sentir a sua presença, ouvir a sua voz, ser alimentado por ele. Daniel estava em pleno perigo. A sua vida estava próxima a ser tirada, mas ele não se preocupou com a sua vida. Ele se preocupou em manter uma vida de adoração ao seu Deus. Ele não estava preocupado se ele tinha dívidas para ser paga, se o seu trabalho estava em falta, porque pelo contexto Daniel fazia o seu papel social, cidadão peça. Mas ele nunca deixou de fazer o que ele foi chamado, que é adorar a Deus. Na Babilônia, onde ele estava, não havia templo mais. O templo do Senhor estava destruído. Jerusalém estava destruída. Não havia mais local de culto. Mesmo sem o templo, mesmo sem ter irmãos para compartilhar, ele sozinho adorava a Deus.
Porque, irmãos, é lá na nossa casa, lá no nosso quarto, assim como o Senhor nos ensinou, é ali o local da adoração. Quando chegamos no domingo para louvar ao Senhor no culto de louvor e adoração, essa pequena porção de tempo que temos, das 6 às 8 horas, é um fruto daquilo que foi conquistado em todo o dia. Vejamos nós, num dia como hoje, quarta-feira, a maioria de nós, todas as nossas atividades de trabalho, de estudo, foi concluída até às 7 horas, vamos dizer assim, para a gente poder chegar aqui no culto. Foi fácil, irmãos, você chegar até aqui? Eu acredito que não foi. Mas Deus nos concedeu essa graça. E agora, o que é que nós iremos fazer nesse momento de culto? Nós iremos adorar ao nosso Deus. Mas você pode pensar, mas meu Senhor, eu passei o dia todinho trabalhando, vendendo, ajeitando coisas, lavando a casa, andando no carro, vendo. Como eu vou adorar a Deus dessa forma? Exatamente assim. Paulo vai nos ensinar aos Tessalonicenses que nós devemos orar em todo o tempo. A oração em todo o tempo está aqui na nossa cabeça, irmãos. É em todo instante, em qualquer situação que vem na nossa vida, a gente está em constante comunhão com Deus. Daniel entendia, pois isso era comum da época. Até porque os judeus, eles, desde da oração de Salomão, no livro de Crônicas, quando Salomão ora para que o seu povo, quando se dobrasse diante do Senhor em direção a Jerusalém, que o Senhor ouvisse, isso era algo cultural, tradicional do povo judeu. É o que Daniel faz, pelo seu costume, ele sobe na sua casa, na janela que ele tem, que era direcionada a Jerusalém, e ora. Você não precisa de se direcionar para aqui, para a sede do Métis. O seu Deus está aí dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele está ouvindo a sua oração. Você pode, aonde você estiver, adorar ao seu Deus. Cantando, orando, intercedendo. Mas nós, irmãos, infelizmente, ficamos dispersos demais com as atividades que fazemos. E esquecemos do Deus da qual servimos. Aonde você está, você pode viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Não apenas pegando uma Bíblia desse tamanho grande e anunciando. Você possivelmente não terá essa oportunidade no seu trabalho, que o seu patrão vai dar de você abrir uma Bíblia, ler um texto e expor um texto. Mas se você for fiel a Deus, o Evangelho estará sendo pregado. A sua vida é o Evangelho sendo pregado. Daniel viveu o Evangelho. Ele pregou ao Deus de Israel, ao Deus vivo, mesmo sofrendo por crer nesse Deus. Vocês passarão por aflições, porque vocês creem em Jesus. E Jesus nos ensinou que por conta disso, alegrai-vos. Louvem ao Senhor por ter a honra de sofrer pelo nome dEle. Mas, irmãos, o nosso sofrimento tem sido causado por conta da nossa fidelidade a Cristo ou por conta do nosso pecado? Em Daniel não foi achado falha alguma. Alguma. Irmãos, esse homem, o seu caráter é tão exímio que nós vamos ver no livro de Ezequiel, que há 3 homens nas Escrituras, da qual a sua oração é irresistível para Deus. É Jó, Daniel e Noé. Daniel está registrado nas Escrituras como o homem da qual, quando se dobrava para orar, Deus não resistia e atendia ao seu pedido. Porque simplesmente ele decidiu viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Possa ser que nós não estejamos hoje nesse patamar espiritual que Daniel conseguiu alcançar. Mas Daniel era um homem comum como nós.
suscetíveis às mesmas coisas. Mas ele simplesmente só decidiu, todos os dias da sua vida, viver para a glória de Deus. Ele se dobrava ao Senhor. E veja o que o texto diz no verso número 10. Daniel orava. A oração, irmãos, é a principal ação que a igreja precisa realizar em todos os dias. Porque se fomos chamados por Deus para pregar o evangelho, sem oração nós não conseguiremos. Você não conseguirá ser um bom pai, uma boa mãe, um bom servo na casa do Senhor. Não conseguirá servir no seu trabalho se você não tiver uma vida de oração. Outra coisa que Daniel fazia, ele era grato. Ele dava graças a Deus. E Daniel apresenta sua gratidão mesmo em meio à aflição. Daniel não imaginava nem o que ele iria passar, mas mesmo assim ele era grato. E outra coisa, Daniel era constante, era perseverante. Ele costumava fazer isso todos os dias. Ó, irmãos, que diante de Deus possamos perseverar em oração. E só pararmos de orar por algo até a resposta do Senhor vir. Quando a coisa for mudada, transformada, ou Deus nos der uma resposta. Mas nós oramos e quando não vemos a coisa acontecer, nós já desistimos. Não. Nós iremos ser forjados por Deus, é nessa fornalha da oração. É na aflição que Deus permite a gente viver, que Deus será glorificado. Nós hoje meditamos em uma porção de texto da qual o seu servo sofreu uma enorme perseguição e foi colocado dentro de uma cova de leões, um perigo extremo, e Deus o livrou. Possivelmente não será escrito nos anais da história acerca da sua vida, não será feito canções, mas Deus será glorificado, no mínimo, por aqueles que estão à sua volta. Os seus filhos se lembrarão de que o seu pai é um pai de oração. Os seus filhos se lembrarão que você, mulher, é uma mulher de oração. Os seus vizinhos saberão que lá na sua casa, Deus é por você. Só se você decidir tomar uma posição e viver assim como Daniel viveu, em plena adoração ao Senhor. Nós vamos ver na porção seguinte, a partir do verso 10 até o verso 18, Daniel é acusado dessa falha contra a lei dos medos e persas. Ele foi pego orando ao seu Deus. E segundo o edito, é nos apresentado que o rei Dario, fustigado por esses homens que organizaram esse motim contra Daniel, para punir a Daniel, dentro daquele mesmo dia. E assim é feito. O texto vai nos dizer que Daniel é colocado em uma cova de leões. Interessante, irmãos, é a gente pensar o porquê dessa cova estar ali, cheia de leões. Era costume no antigo Oriente Médio de que os reis caçassem leões. Assim como tem um povo aqui nessa nossa região que gosta de caçar passarinho, caçar bicho para se divertir, nessa época eles gostavam de caçar leão. Era algo mais bruto. E eles guardavam esses animais em covas, em um buraco gigantesco, e deixavam eles lá. E servia justamente para isso que serviu, para inimigos do rei serem lançados e serem mortos. Isso foi costume tanto nos povos romanos, que tinham esses costumes, como também nos povos persas, que já, no caso, os romanos aprenderam com eles. Então Daniel é levado até essa cova. Vejamos o que diz os versos seguintes, verso de número 11.
Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, ao respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito, que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei tinha um amor, um apreço por Daniel. E tentou ainda ver se conseguia resolver esse problema, mas, como a gente já leu, a lei dos medos e persas não pode ser revogada. É diferente da lei dos brasileiros. Aqui a lei do rei tinha que ser realizada. E o rei protelou até o final do dia para manifestar e concretizar a sua lei, mas não teve jeito. Verso 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhes disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. O senhor não está esquecendo não, né? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. O rei não tinha poder nem sobre ele, sobre o que ele mesmo falou. Mas ele diz a Daniel, parafraseando, eu sou rei, mas não posso te livrar. Mas o teu Deus, se tu vive da forma como tu vive, continuamente servindo a Ele, que Ele te livre, porque agora eu não posso fazer nada. E o texto vai dizer o seguinte: Daniel é jogado nesse buraco, ele é colocado nesse buraco. Esse buraco é selado, é colocado uma pedra e é selado. Possivelmente colocou alguma argamassa, algum barro, algo que selou o buraco, que nem de fora para dentro, nem de dentro para fora consegue tirar. E além do mais, o rei coloca o seu brasão do seu anel sobre esse local que foi selado, para comprovar que foi fechado e ninguém pode retirar. Aí o que é que acontece? O rei volta para o seu palácio, para o seu quarto. E o texto vai nos dizer que o rei não conseguiu dormir. Levaram músicos, ele não quis. Fizeram de tudo, o rei entrou, ficou de jejum, perdeu o sono e não conseguiu dormir por conta de Daniel. A partir do verso 19, nós vamos ver que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, abriram a cova, tiraram a pedra, tiraram as cordas que amarravam. O rei se baixou, colocou só a boca no buraco e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver algum vídeo ou chegar próximo de algum leão. Ele é um animal extremamente feroz. E eles eram justamente nessa época guardados em um buraco, porque eles não conseguiam subir. Porque se aquele que fosse alimentar esses leões desse um vacilo, eles pegavam logo no mocotó e comia. O rei grita por Daniel. E o rei ouve a voz de Daniel. E Daniel diz: ó rei,
vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, isso é fantástico, irmãos. Daniel era uma presa ótima para que os leões pudessem traçalhá-lo e comê-lo. Carne viva ali diante dos leões. Mas segundo Daniel, ele afirma que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Irmãos, quantos anjos o Senhor já enviou em favor de sua vida? Pois os anjos são ministros do Senhor, enviados em favor do seu povo. Quantos livramentos, possa ser que você não tenha topado com um leão, possa ser que você tenha topado com outra coisa, mas uma coisa é certa, irmãos: se você é fiel a Deus, o seu Deus irá lhe livrar. O Deus de Daniel livrou Daniel, e segundo ele mesmo confessa, porque Deus viu nele inocência. Possivelmente, se Daniel estivesse de fato errado contra Deus primeiramente, Deus permitiria que ele sofresse o dano. Aí está o ponto crucial. Deus, ele não toma o culpado por inocente. O culpado diante de Deus é culpado, ainda que seja seu servo. Mas esse Deus, que é misericordioso, gracioso, amoroso, perdoador, ainda que seu servo peque contra ele, ele perdoa. Porque o perdão está disposto apenas para o seu povo. Aos persas não está permitido, não está apresentado essa graça. Aos gentios, aos do mundo, aos que estão nas trevas. Mas para nós, irmãos, os seus filhos, os seus eleitos, o perdão está disponível. O leão da qual Pedro vai falar na sua carta, que está ao derredor, pronto para tragar, ele terá sua boca fechada por Deus. Bendito seja Deus que fecha a boca do leão que poderia nos destruir, mas Deus nos salva. Deus nos dá vida. Deus nos dá mais uma oportunidade de nos mantermos de pé. Daniel sai da cova. E não é o nome de Daniel que é louvado por conta de tamanha obra. É o nome de Deus. É o nome de Deus, do Deus de Daniel. Quando o rei sabe de todo o que aconteceu, ele manda pegar todos. O texto diz que todos os que culminaram nessa acusação contra Daniel, não apenas eles, mas toda a sua família é colocada diante da cova, é jogado ao fundo da cova. E o texto vai dizer, no verso número 24, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha nem chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Tamanha fúria desses animais. A fúria do leão não pode vir contra nós, porque, como diz o apóstolo João em sua carta, o maligno não nos toca. Irmãos, se o maligno pudesse nos tocar, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos banhou com o seu sangue, e por conta dele, o maligno não nos toca.
não somos destruídos. Porque a destruição aqui era corporal. A destruição que o maligno queria fazer sobre a sua igreja é espiritual. Mas por conta do sangue de Cristo, Ele é que foi colocado no nosso lugar. Ele é que sofreu a ira de Deus, que era para nós. Ele sofreu, irmãos, e agora nós temos vida. E assim como Daniel, recebemos livramento do Senhor. O rei assina agora um novo decreto. E esse decreto honra e louva ao Deus de Daniel. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Louvado seja Deus. As nações não sabiam o que era tremer e temer a esse Deus, mas Daniel sabia. Isso que o rei mandou todos os povos fazerem era fichinha para Daniel. Todos os dias a sua vida era uma vida de temor diante do seu Deus. O mundo, irmãos, não conhece, não treme e nem teme a esse Deus, mas a sua igreja sim. Então, irmãos, que venhamos ter uma vida de temor ao nosso Deus, uma vida que se afasta do mal, do maligno, do pecado, da desobediência, mas que quer viver a vontade de Deus, a sua palavra. É tão interessante que a partir agora do final do verso número 25 para o verso número 26, o rei Dario, ele compõe uma doxologia, um poema, uma adoração. Ele diz: porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Deus fez com que o rei Dario louvasse a Ele. Ele conheceu o Deus de Daniel. O povo do mundo, irmãos, os que estão nas trevas, eles conhecerão a Deus através de sua vida, através do seu testemunho. Que lições nós podemos tirar, irmãos, de toda essa passagem? Primeiro, Daniel, como servo do Senhor, ele decidiu não se contaminar com a cultura e nem com a religião de sua época. Nós também, irmãos, como igreja, precisamos tomar o mesmo exemplo. Principalmente nós que habitamos nessa cidade em que estamos, onde a cultura e a religião é aflorada. Não podemos nos contaminar com essas coisas. Precisamos nos manter fiel à ortodoxia da igreja, à vida piedosa da igreja. Precisamos também, irmãos, sermos relevantes na sociedade em que vivemos. Assim como Daniel foi relevante naquilo que Deus lhe deu de capacidade, ele manifestou as virtudes de Deus aonde ele estava. Você possa ser que não chegue a um cargo tão alto como Daniel, que governe toda uma nação. Mas aonde você está, você pode viver a lei de Deus plenamente. Sendo um homem simples, que vai ao seu trabalho, mantém a sua casa, volta. Uma mulher que guarda, que limpa a sua casa, que adorna a sua casa. Essa vida comum, que para muitos é simplória, para nós é viver para a glória de Deus. É na simplicidade, irmãos, onde Deus habita. É nas coisas pequenas, da qual Deus nos chama para viver para a sua glória.
Aprendemos também com Daniel a termos uma vida devocional plena, sem fingimento, sem comprometê-la. Não, hoje eu preciso fazer isso, eu deixarei o quê? A minha oportunidade de estar com meu Deus. Não, que isso seja a primazia da sua vida. Que você tome como um decreto. Eu me porei todos os dias diante do meu Deus para contemplá-lo, para prová-lo, para estar com Ele. Isso pode ser dentro de um ônibus. Isso pode ser no trânsito. Pode ser no seu quarto. Aonde quer que seja. No tempo que o Senhor lhe conceder, vá ao seu Deus. Vá a Ele. Busque-o enquanto você pode achar. Pois quando o tempo da aflição chegar, será esses momentos de devocionais que você teve que fortalecerá a sua vida. É o azeite guardado que no momento da escassez, que chegará, irmãos. O dia mau chegará. Mas você conseguirá passar por esse dia mau pelo tempo que você teve com o seu Deus. E por fim, precisamos ter a mesma confiança que Daniel teve. A mesma fé. Daniel obedeceu ao edito do rei. Ele foi até a cova dos leões. Mas Daniel sabia que o Deus dele era o Deus que livra. Se Deus quisesse livrar Daniel, amém. Mas também se Deus não quisesse livrar Daniel, louvado seja Deus. Deus permaneceria para Daniel o mesmo. E se Deus, irmãos, não quiser nos livrar da aflição, nos levar até o final para sermos provados, esse Deus permanecerá o mesmo. E no final será louvado. Mas o costume dele é nos livrar. Pois ele falou em sua palavra. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.